Boa noite, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família, e que a boa mão do nosso Deus esteja estendida sobre você, guardando você e guardando toda a tua casa, e que o Senhor te prospere em todas as áreas da tua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu oro nessa noite para que o Senhor traga sobre cada um a bênção poderosa da multiplicação e das portas abertas. Eu oro, meu Deus querido, e te agradeço por esse dia, e te agradeço também pela tua bondade conosco. Tua palavra diz que a tua bondade é infinita e as tuas misericórdias são sem fim. Meu Deus, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pela tua presença. Obrigado por nos guardar, Senhor, de todo mal. Te pedimos, meu Pai, contempla os nossos projetos e sonhos. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que planejamos e tudo aquilo, Senhor, que desejamos no nosso coração. Tua palavra diz, meu Deus, deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do teu coração. Senhor, nós descansamos em Ti e confiamos que Tu és o nosso provedor. Pai, eu oro agora por cada casa, cada lar, que o Senhor os abençoe e prospere, e que portas se abram. Meu Deus, que provisão alcance os Teus filhos. Senhor, nós repreendemos agora, oramos contra todo desespero, todo espírito de medo, de pavor, toda aflição, Senhor, que seja agora destruída pelo poder de Jesus Cristo, e que a paz de Jesus reine agora sobre essa casa, que o teu governo, Senhor, se estabeleça dentro desse lar, nessa empresa, nesse negócio, nesse carro agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro, meu Deus querido, a tua paz sobre os teus filhos e te peço, Senhor, livra-nos do mal, do homem, Senhor, invejoso, maquinador de maldade, do homem maligno, violento, Senhor. Guarda a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à nossa oração da noite. Eu sou o pastor Alfredo Pepe e eu quero hoje abençoar a tua vida com uma palavra. Você sabia que uma instrução vale mais do que muito dinheiro? Sabia disso? Um dia eu ouvi um homem contando uma história, um pregador que foi na nossa igreja, e ele contou a história de que todos os dias que ele parava numa sinaleira, num semáforo, havia um rapaz ali que todos os dias estava ali pedindo sua moeda, a sua esmola, enfim, a ajuda que ele precisava. E aquele rapaz, então, aquele pastor, sempre ajudava aquele homem, sempre dava ali um valor, colocava um dinheiro naquela caixinha, enfim. Um dia o Espírito Santo disse para aquele pastor: hoje você não vai dar dinheiro a esse rapaz, hoje você vai dizer a esse rapaz que você tem uma instrução para ele. Então aquele pregador, quando chegou no semáforo, abriu o vidro do seu carro, aquele rapaz veio e aquele pregador disse uma coisa importante, falou para aquele rapaz: olha, moço, hoje eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu quero te dar uma instrução, uma direção de Deus, uma palavra de Deus. E sabe o que aquele rapaz fez? Aquele rapaz então virou as costas e foi embora e disse assim, aquele rapaz disse: instrução, direção, palavra, isso não mata minha fome, e foi embora. E então o pregador, ele fechou o vidro do seu carro e saiu, e o Espírito Santo disse a ele: as pessoas, muitas vezes, não sabem que uma direção pode trazer muito mais riqueza a elas do que ficar na situação em que, por exemplo, esse rapaz está. As pessoas estão abertas a receber todo tipo de coisa terrena, mas elas não estão abertas a receber uma direção espiritual, coisas do céu. E deixa eu te dizer uma coisa: são as coisas do céu que mudam a nossa vida. São as coisas do céu, as direções de Deus, que transformam a nossa vida e nos colocam
nos colocam exatamente no lugar onde Deus quer nos abençoar. Talvez você está passando por tempos em que você diz assim: eu não vejo saída, tem muita dificuldade, muito aperto, está muito difícil. Mas se você ouvir a instrução que o Espírito tem para você nesse dia, sabe, nesses dias, se você entender o que Deus quer, então Deus vai mover você desse lugar difícil para o lugar aonde a bênção do Senhor está correndo. Entende? Esse é o poder de uma direção, é o poder de uma palavra. E quando nós abrimos o coração para receber, então o Senhor, ele nos leva a viver milagres extraordinários. A Bíblia diz que Elias, o profeta, falou para a viúva: olha, vai lá e faz primeiro para mim esse pão, faz primeiro para mim esse bolo, depois você e o teu filho, vocês vão comer até que chova sobre Israel. Só que a viúva tinha dito a Elias: olha, como nós vamos... A viúva disse a Elias: olha, eu tenho um punhado de farinha, um punhado de azeite, juntei uns gravetos, vou fazer um pão, um bolo, vamos comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Como que essa viúva ia viver sem falta de nada? Sabe como? Através do sobrenatural de Deus. E a Bíblia diz que Elias disse a ela: olha, faça para mim primeiro, depois faça para você. Elias estava dizendo o seguinte: se você crê na direção de Deus e obedecer, então, enquanto você caminha no seu processo, você desfruta dos milagres que Deus tem para a tua vida. Porque não precisa você terminar um processo, não precisa você terminar uma direção para você ver os milagres. Os milagres estão na obediência. E quando você obedece ao Senhor, aplica o seu coração naquilo, então toda a provisão que você precisa vem da parte de Deus. Olha como é importante uma direção. Olha como é precioso. Olha como é precioso uma direção de Deus. Você entende isso? Coloca aqui nos comentários, escreve comigo aqui. Coloque nos comentários, coloque assim: Espírito Santo, me dá direção. Escreve: Espírito Santo, me dá direção. Nós estamos nesse propósito de 31 dias de jejum e oração. Eu quero orar por você agora e abençoar a tua vida e declarar portas abertas. Amém? Quero dizer a você: seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Compartilha essa oração, manda para quem você ama, manda para o maior número de pessoas que você pode. E também, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e você vai nos acompanhar aqui todos os dias às 5h30 da manhã e às 19 horas. Nós estamos aqui para orar e liberar palavras de rompimento sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos orar, vamos falar com Deus. Antes eu quero liberar uma palavra sobre você e quero falar sobre o nosso comportamento diante das ameaças. Sabe, a maneira como você enfrenta uma ameaça, a maneira como você enfrenta uma dificuldade, ela vai definir o teu futuro, vai definir se você ficará bem ou não. Muitas pessoas enfrentam suas adversidades de maneira errada. E existe um espírito, presta atenção, existe um espírito que sempre acompanha uma ameaça, sempre acompanha um problema. Existe um espírito maligno que sempre acompanha uma dificuldade. E eu vou mostrar para você que mal é esse. Que mal é esse que as pessoas muitas vezes elas padecem, elas sofrem. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20. No verso 15 diz assim: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Josafá, rei de Judá, estava sendo ameaçado por um grande exército. Um grande exército. Poderoso. Homens poderosos de guerra.
E Josafá, a Bíblia diz que quando ele recebeu aquela notícia que aquele povo estava vindo contra ele, a primeira coisa que ele teve foi medo. A primeira coisa que ele sentiu foi medo. Então rasgou as suas vestes e se colocou diante do Senhor, a buscar o Senhor. Sabe, o medo é um mal que atinge todas as pessoas. O medo está pronto para atingir todos. Eu, você, o maior, o menor, o rico, o pobre, sabe? O grande, o pequeno, aquele que tem influência, aquele que não tem. Esse espírito, ele rodeia, ele cerca todos. E a maneira como você age diante de uma circunstância, então vai determinar se esse espírito vai dominar você ou não. Por isso, o profeta disse o seguinte: olha, não tenham medo e nem se assustem por causa dessa grande multidão. Por quê? Porque o medo faz as pessoas tomarem decisões desesperadas. Uma pessoa com medo, ela faz aliança errada, sabia? Uma pessoa com medo, ela aceita coisas erradas. Uma pessoa que é tomada pelo medo, sabe, tem gente que, por exemplo, ele tem uma empresa e quando acontece uma crise, ele tem medo, por exemplo, de falir, de ir à falência ou de quebrar. E então ele começa a buscar recursos ou fazer alianças com quem Deus não mandou, sabe? Às vezes uma pessoa que ela foi muito maltratada, ela tem medo agora de se relacionar com outros porque ela acha que ela vai ser maltratada de novo, ou ela vai ser excluída, ou ela vai ser desprezada, sabe? Ou uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo, agora ela tem medo de se relacionar novamente porque ela pensa: e agora, como que eu vou fazer isso? Porque eu posso passar tudo de novo? Olha o espírito do medo aí, olha o espírito do medo. Uma pessoa que saiu da sua terra e foi morar em outro lugar e não deu certo naquele lugar e teve que voltar, sabe, ela tem medo de tentar de novo, ela tem medo de arriscar de novo. Ela disse: não deu certo uma vez, eu vou ficar aqui no meu canto, quieto. Uma pessoa que abriu um negócio, por exemplo, e não deu certo, agora ela não faz mais nada. Ela abortou os sonhos, abortou os projetos, porque ela tem medo. Sabe, a Bíblia diz que José teve um sonho e contou para os seus irmãos. E José era interpretador de sonhos, gente. E sofreu tudo o que sofreu. Sofreu traição, sofreu injustiça. E quando José estava na cadeia, alguns homens ali, companheiros de cadeia, de prisão, sonharam. E José poderia ter dito o seguinte: sabe, esse sonho já me deu muito problema. Esse negócio de sonhar e interpretar sonhos, já tive problema com isso demais. E estou aqui por causa disso. Então, quer saber? Eu não vou mexer com isso mais. Eu não vou interpretar nada, eu não vou revelar nada, eu não quero saber. Ele podia ter dito aos seus companheiros: olha, eu estou aqui exatamente por causa desses sonhos. Esses sonhos já me deram alguns problemas. Então eu tenho medo de mexer com isso, porque isso pode piorar as coisas. Mas a Bíblia diz que José, quando aqueles homens sonharam, ele interpretou os sonhos. E ele foi chamado na frente de Faraó. E olha, na frente de Faraó. E quando o Faraó pediu que ele interpretasse, ele interpretou sem medo. Ele podia ter dito: olha, Faraó, eu já tive problema com isso, porque eu contei sonhos para minha família e os meus irmãos me traíram, enfim. Então José poderia dizer assim: sabe, esse dom que eu carrego está me trazendo problema, isso está me causando, e eu estou com medo de falar a Faraó e poder sofrer alguma consequência. Não. José falou o que ele precisava falar. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui para Josafá: olha, diante dessa ameaça, não seja dominado ou guiado pelo espírito de medo. E querido, deixa eu te dizer, diante dessa situação que você está vivendo, ainda que seja difícil, e eu sei, tem muitas situações difíceis, nós não podemos negar isso, mas ainda assim, não se mova pelo temor do seu coração, não se mova por medo.
Confie no Senhor, confie que Deus trará resposta, confie que Deus trará livramento, no nome de Jesus. Sabe, não retroceda do teu propósito, não retroceda do teu chamado, não volte atrás, não diga, eu não vou mais fazer isso porque isso já me trouxe muito problema e eu tenho medo de errar de novo. Ei, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem, um espírito de coragem, de ousadia. Amém? Então, levante a sua cabeça, ore a Deus e diante dessa circunstância, diga ao Senhor: Senhor, retire todo medo da minha vida. Retire todo medo, Senhor, de fazer o que o Senhor mandou. Se Deus mandou você fazer um negócio, se Deus mandou você fazer um negócio, faça. Se Deus disse para você aplicar em algo, aplique. Se Deus disse para você fazer uma aliança, faça. Se Deus não falou, não faça nada. Mas se o Senhor está falando para você se mover, então se mova, porque a mão de Deus está sobre você. Amém? Saia dessas correntes de medo e insegurança. Você é filho de Deus e o Senhor te chamou para fazer grandes coisas. Glória a Deus. Recebe essa palavra no teu coração. Eu queria compartilhar essa palavra com você. Eu sei que tem muita gente que precisa dar um passo de coragem e de fé. Eu sei que tem muita gente que precisa, sabe, sair do seu lugar de comodismo, da sua segurança e dar um passo de fé para que as coisas se movimentem na sua vida. No nome de Jesus. Coloque aqui nos comentários comigo, escreve assim: Senhor, me ajuda a dar um passo de fé. Coloca: Senhor, me ajuda. Coloca: Deus, me ajuda a dar um passo de fé. Concorde comigo com essa palavra, escrevendo aqui: Deus, me ajuda a dar um passo de fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deixa eu abençoar a tua vida agora no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós oramos nessa hora, Senhor, e repreendemos, meu Deus, todo espírito de medo nessa vida, todo pavor, Senhor, toda angústia, toda aflição, tudo aquilo que está prendendo essa pessoa, tudo aquilo que está travando essa pessoa, Senhor, que seja agora quebrado, desfeito e por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo, Senhor, para que comece a acelerar, meu Pai querido, que essa pessoa comece a viver uma aceleração nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos. Meu Deus, eu quebro agora o espírito da afronta que tem afrontado essa mulher. Senhor, essa mulher que tem, meu Deus querido, sido alvo de afronta, de piadas, de escárnio, de zombaria. Senhor, estende a tua mão agora e traz a tua justiça sobre a tua filha. Senhor, opera na vida da tua filha, porque ela te serve, ela te busca. Senhor, ela tem um coração voltado para o Senhor. Não deixe, meu Deus querido, que a sua filha seja envergonhada, mas traz honra sobre ela. E o espírito da afronta, eu dou ordem agora que saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós oramos agora e declaramos portas abertas sobre os teus filhos, Senhor. Portas abertas, meu Deus, sobre essa casa. Declaramos, meu Pai, portas de emprego, portas de oportunidades, portas de conexões, de negócios. Senhor, comece a liberar provisão, prosperidade sobre esse negócio. Meu Deus, abre portas. Meu Deus, envia conexões poderosas para os teus filhos prosperarem. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Eu declaro, meu Pai, tudo aquilo que está travado, retido, trancado, seja agora liberado no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E que a bênção do Senhor te alcance, você e tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida e a tua casa e que o Senhor te prospere, abra portas poderosas para você, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz de Cristo, que Deus te guarde. Amanhã estaremos juntos aqui às 5:30 da manhã e eu espero você aqui no nome de Jesus. Fica com Deus, uma boa noite, um grande abraço.